família Nova Vida. Nós temos um coração grato. Neste lugar, o Senhor abençoa a minha família. Nós temos um coração grato. Agradeço a Deus pela reconciliação da minha família. Eu tenho um coração muito grato. Neste lugar, a minha família cresce a cada dia. Eu tenho um coração grato. Minha família é presente de Deus. Eu tenho um coração grato. E amigos fiéis ao meu lado colocou. Por isso eu quero agradecer. Muito eu sou grato e a família serve a Deus. Eu faço parte. Eu faço parte. Senhor, por todas as bênçãos. Tu és o meu Deus, meu Senhor. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus, amém? Nesta noite o Senhor nos convida a entrar em suas portas com ações de graça e em seus átrios com hinos de louvor, porque o Senhor é bom. Que neste momento você possa levantar suas mãos e declarar: o Senhor é bom. Aleluias. Eu te convido neste momento a abrir comigo a sua Bíblia em Salmos 40, do versículo 1 ao versículo 4, que nos diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e o temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Aleluia, somente até aqui. Este é um tempo, queridos, que nós temos que colocar em prática a paciência e a confiança no Senhor. E que em nome de Jesus, assim como o salmista orou, que possamos fazer neste momento, orar e pedir ao Senhor: Senhor, ensina-nos, Pai, a esperar com paciência em Ti, a confiar em Ti. Nós queremos confiar em Ti totalmente, Senhor, e que assim você possa se colocar diante do Senhor nesta noite. Aleluia, Jesus, louvamos e engrandecemos o Teu santo nome, Senhor. Neste momento, Pai, nós queremos Te pedir: ensina-nos, Pai. Ensina-nos a esperar e a confiar totalmente em Ti, ó Pai. Senhor, nós cremos em Ti, nós cremos na Tua palavra, e a Tua palavra nos garante, Senhor, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Pai. Nós cremos em Ti e na Tua palavra que nos diz, Senhor, que há tempo para todas as coisas, Pai. E nós cremos, Senhor. A Tua palavra também nos diz, Senhor, que a Tua vontade é boa, é perfeita, é agradável, Pai. E assim, Pai, nós queremos confiar e descansar. Que em nome de Jesus a Tua vontade se cumpra, Pai, sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, estabeleça o Teu reino, Pai. Pai, nós Te pedimos que venha o Teu reino e que em todo o tempo seja feita a Tua vontade, Pai, assim na terra como nos céus. Em nome de Jesus, amém. Que possamos declarar este louvor, que é uma oração, que possamos fazer essa oração através deste louvor. Venha o Teu reino, Senhor, e seja feita a Tua vontade. Em nome de Jesus. Declare: nosso Pai. Nosso Pai, que o Teu nome seja mantido santo. Venha o Teu reino. Dá-nos, Senhor. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Peça a Ele que perdoe. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem
nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo. Venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Que a tua vontade seja feita, Pai, assim na terra como no céu. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Abre os teus lábios e declare: porque o reino. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Aleluias. Porque teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para todos sempre. Amém, Jesus. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Deixe que em nome de Jesus a vontade do Senhor se cumpra em tua vida, querido. Em nome de Jesus. Não deixe que os sonhos do Senhor para a tua vida venham morrer. Talvez você tenha vivido dias difíceis. Talvez na sua perspectiva de vida você não tenha mais vontade de sonhar. Talvez você olhe ao seu redor e não veja mais esperança de dias melhores. Mas nesta noite o Senhor te diz: família, pode sonhar. Volte a sonhar, porque o novo de Deus chegou para a tua vida. Creia nisso, querido. Creia na promessa do Senhor em nome de Jesus. O novo de Deus chegou. Aleluia. Nós cremos, Senhor, que viveremos, Senhor, o teu novo. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Creia nisso em nome de Jesus. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, o ouvido não ouviu
nesta noite, em nome de Jesus. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. Nós cremos, Senhor, esperam por ti. Aleluias. Novos planos, novas conquistas. Nós iremos viver em nome de Jesus. Esperam por nós. O olho não viu, ouvido não ouviu. Levante suas mãos agora e com fé e declare: o novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Ele chegou para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Ele chegou. Tome posse em nome de Jesus do novo de Deus para a tua vida. Tome posse das promessas do Senhor em nome de Jesus. E se porventura, queridos, você estiver vivendo algum momento, se mediante alguma situação, as águas do mar da vida, elas quiserem te afogar, sabe o que é que você vai fazer? Você vai segurar nas mãos do Senhor com fé e vai crer que se o mar não se abrir na sua frente, o Senhor te fará passar por cima. Em nome de Jesus,
creia e confie, segure nas mãos de Deus e vai com fé. Em nome de Jesus, vamos declarar isso com alegria através desse louvor. Segura nas mãos de Deus. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura e vai com fé, queridos. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus.
mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Mas segura na mão de Deus. Mas segura na mão de Deus e vai. Mas segura na mão de Deus e vai. Aleluias! Glória a Deus! E é segurando nas mãos do nosso Deus que seguiremos com fé, confiantes que Ele nos sustentará em qualquer situação, querido. Em qualquer momento, independente da situação que estejamos vivendo, o Senhor nos sustentará em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus e que você possa ser ministrado agora através da palavra do Senhor. Aleluias. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e valor só encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés, a mais ninguém. Primeira Coríntios 1:10. Irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo que vocês estejam de acordo no que dizem e não hajam divisões entre vocês. Sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. Josué 24:15. Se porém não agrada vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que seus antepassados serviram, além dos Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Provérbios 17:6. A coroa dos idosos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Êxodo 20:12. Honre seu pai e sua mãe, para que se prolonguem os seus dias de vida na terra. Salmo 127:3-5. Os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas,
Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Olá, pessoal! Hoje eu vou falar sobre a família. Os pais são especialmente instruídos por Deus para preparar seus filhos na instrução e na disciplina do Senhor. Esse é um trabalho sério e às vezes difícil, mas com resultado eterno. Hoje nós vamos ler Efésios 6. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vos, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Que o Senhor fale nos corações de todos. Tchau! Será abençoada minha descendência, frutificará a sua presença. Com bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações, todas as nações. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Boa noite, irmãos. É com muita alegria que nos encontramos mais uma vez nessa quarta-feira do Senhor, em que nós denominamos o encontro de fé e queremos alinhar essa fé dentro da temática família, e que você prepare o seu coração. Você já ouviu o louvor, você já participou dos avisos, você já ofertou a casa do Senhor, mesmo que de maneira online. Mas antes de nós lermos um texto bíblico, nós queremos cantar uma canção. Que você prepare aí a terra do seu coração para aquilo que o Espírito Santo irá ministrar nessa noite, a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. Em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor. Aleluia, Jesus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta,
todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Prepara o nosso coração, Senhor, como uma terra arada, receptível à semente poderosa da Tua palavra, e que através da ministração essa boa semente ela caia no nosso coração, frutificando para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. É a oração que nós fazemos e assim a ministramos na vida das famílias que nos assistem nessa noite, em nome de Jesus. Que você possa dizer amém e graças a Deus. Nós queremos basear o pensamento nessa noite, dentro da ministração, no segundo livro dos Reis, capítulo 4, quando uma família tem uma experiência sobrenatural com Deus, através do profeta Eliseu. E a temática que nós iremos compartilhar nessa noite é: o que tens em casa? Essa é a pergunta para nós pensarmos e refletirmos nessa noite. O que tens em casa? No livro de 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 7. E diz o versículo 1: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então ele disse: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Uma história interessante para nós pensarmos, que se contextualiza muito com o tempo que nós estamos vivendo. Por quê? Porque essa é a história de uma família monoparental ou uniparental. Porque era uma família que estava vivendo um tempo de luto. Talvez quantas famílias que hoje nos assistem
estão vivendo um tempo de luto, em que, nesse período tão difícil que nós estamos vivendo, perderam um ente querido, perderam talvez o líder dessa casa, perdeu uma mãe, perdeu um tio, perdeu um amigo, perdeu um filho. É uma família que está vivendo um tempo de perda, de perca, de luto. E essa mulher se tornara uma viúva. Mas além de essa família estar vivendo um tempo de luto, era uma família que vivia uma crise financeira, que corria o risco de perder os seus filhos para os credores. Veja que interessante, uma família em tempo de luto, uma família vivendo uma crise financeira, uma família que não tinha mais tempo porque o prazo já estava vencendo, os credores já estavam batendo a porta e corria o risco de perder os seus filhos. E é baseado nessa história, nessa noite, que nós queremos compartilhar algumas atitudes para que essa família vivesse o provisionamento da parte de Deus. Eu creio que nessa noite Deus quer ministrar provisão na sua casa. Eu creio que nessa noite Deus quer ministrar o milagre na sua família. Eu creio que Deus quer restaurar algo na sua casa, no seu lar. Então abra o seu coração para aquilo que o Espírito Santo irá ministrar à vida de cada um de nós nessa noite. E o primeiro princípio que nós queremos compartilhar para que essa família vivesse o provisionamento e o milagre de Deus foi justamente uma história ou um legado de fidelidade e de temor a Deus. A história de vida, a história construída ao longo dos anos, que nada mais é do que o legado que esse homem, que era discípulo dos profetas, discípulo do profeta Eliseu, que havia falecido, mas era um homem que tinha uma construção de vida, tinha uma história de vida, e essa história de vida construída se chama legado. E a primeira atitude, primeira característica que Deus vai usar para ministrar restauração e provisão nessa família é justamente o legado deixado por esse homem. Legado, na verdade, é tudo aquilo que se passa de geração para geração. Legado é o compartilhamento do trabalho, é o compartilhamento das obras pelo exemplo deixado por nossos familiares. O legado nada mais é do que o fruto da vivência e da experiência. É uma obra construída e erguida, não durante um dia, mas durante todos os dias da nossa vida e da nossa existência. E o legado deixado por este homem foi um legado de fidelidade e de temor a Deus. Veja que eu estou falando que Deus vai usar o legado. Eu não estou falando sobre herança, eu estou falando sobre legado, porque herança é diferente de legado. Herança é o conjunto de bens, direitos e obrigações que uma pessoa falecida deixa aos seus sucessores. Mas esse homem não deixa nenhum tipo de herança, ou seja, nenhum tipo de bens ou direitos com relação a algo material, mas ele deixa um legado. E que legado é esse? É o legado de fidelidade e de temor a Deus. Porque no versículo 1 diz: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que ele era fiel, tu sabes que ele temia ao Senhor. E fidelidade, esse legado de fidelidade tem a ver com constância nos compromissos assumidos com outrem. Constância nos compromissos assumidos com outrem. Ele deixa um legado de fidelidade, era alguém que empenhava a sua palavra e cumpria aquela palavra empenhada, mas ele não só deixa um legado de fidelidade, ele deixa um legado de temor ao Senhor. Temor nada mais é do que sentimento de profundo respeito e obediência aos princípios de Deus. Veja que muitas famílias hoje se preocupam em deixar um amparato para sua família. Muitos homens, muitas mulheres se preocupam em deixar algo sólido
para suas famílias somente no viés material, com relação à herança, entesourar no sentido material, mas muitas famílias precisam aprender que faz-se necessário entesourar para os nossos filhos, entesourar para os nossos cônjuges, entesourar para a nossa família também de princípios espirituais, e um deles é o temor e a fidelidade ao Senhor. Por isso diz o Salmo 111, versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Tem bom senso quem teme ao Senhor. Por isso, diz a continuação no versículo 10, Salmo 111, ele será lembrado, ou ele será louvado para sempre. Qual era o bom senso desse marido que havia falecido? Era entender que muito mais importante do que ter é ser. E esse é um princípio importante que nós precisamos aprender em família. Muito mais importante do que termos coisas é sermos fiéis a Deus, é sermos alguém que desenvolve essa fidelidade e esse temor a Deus. E esse homem deixou esse legado de fidelidade a Deus, esse legado de que essa mulher pôde requerer diante do profeta de que esse homem era um homem que deixou um legado de fidelidade e de temor a Deus. E uma pergunta para nós pensarmos nessa noite é: que tipo de herança nós estamos deixando para a nossa família? É somente uma herança no viés financeiro e material? Ou será que nós estamos deixando uma herança que está totalmente conectada a um legado de fidelidade, de temor, de obediência e submissão à palavra e à vontade de Deus? Como é que os nossos familiares irão se lembrar de nós quando nós não estivermos mais presentes fisicamente? Será que eles vão se lembrar de nós como alguém que temia o Senhor, como alguém que era fiel e cumpria com os seus compromissos, cumpria com a sua palavra empenhada? Porque Deus pode usar isso, esse legado deixado por cada um de nós, para abençoar a nossa casa e a nossa família. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu aprendo um segundo princípio que Deus usou para restaurar, para trazer provisão a essa família que estava vivendo um tempo tão difícil. É de que Deus desejava usar aquilo que eles tinham dentro de casa. Bom, se o legado de fidelidade é importante, o temor a Deus é importante, nós precisamos compreender também que Deus, Ele vai usar, Deus deseja usar para trazer o provisionamento àquilo que nós temos dentro da nossa própria casa. Porque no versículo 2 diz assim: Eliseu lhe perguntou: que hei de te fazer? Dize-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa. Dize-me o que é que tens em casa. E ela responde: a tua serva não tem nada. O profeta talvez não poderia dizer: do que é que você está precisando? Qual é o valor da sua dívida? Mas não foi isso que aconteceu. Ele diz: o que é que tens em casa? E essa é a temática da nossa reflexão. O que é que tens em casa? O que tens em casa? Porque, usado por Deus, o profeta faz essa pergunta a essa viúva, para que a gente entenda que em alguns momentos da nossa vida nós não conseguimos enxergar, nem tampouco valorizar aquilo que nós temos dentro de casa. Usado por Deus, o profeta faz essa pergunta, que é a nossa temática nessa noite: o que tens em casa? Para que essa mulher pudesse
ser descortinada, a sua visão pudesse ser descortinada diante dela mesma, e ela pudesse enxergar, mas não só enxergar, mas valorizar o que ela tinha dentro de casa. Veja que, diante da resposta dessa mulher, parece que ela não identifica nada de relevante dentro da sua própria casa. E ela diz: a tua serva não tem nada em casa. Será que existem famílias que estão diante de situações que impossibilitam que eles vejam que existe algo de relevante dentro da sua própria casa? A orientação que Eliseu recebeu do Senhor foi com o intuito de fazê-la enxergar que dentro da sua casa existia algo muito importante. O que nós podemos tirar de lição aqui nessa noite? Dentro da sua casa existe algo de muito importante. Dentro da sua família existe algo de muito relevante que Deus deseja usar para trazer o provisionamento, para trazer a restauração, para trazer tudo aquilo que você precisa nesse tempo de dificuldade que você talvez esteja vivendo em família. Por orientação de Deus, veja que Eliseu é usado para que essa mulher tenha os seus olhos abertos, para que ela enxergue que existe algo de muito importante dentro de casa. Pergunto, afinal de contas, ela tinha ou não tinha algo para apresentar ao profeta? Porque na continuação do versículo 2, diz que eu tenho sim uma botija de azeite. A tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Por que é interessante nós pensarmos sobre isso? Porque a nossa tendência humana e natural é justamente menosprezar o que nós temos dentro de casa. O que parece insignificante para os homens pode ser uma ferramenta usada de maneira poderosa nas mãos de Deus para abençoar a nossa própria família. Talvez você diga: ela tinha uma botija, mas eu não tenho nada. Mas eu quero te dizer que através da fé, o nada para Deus ele pode se tornar matéria-prima. Ainda que você olhe humanamente para a sua casa e não visualize absolutamente nada, se apropriando pela fé da palavra de Deus. Em Romanos 4,17 diz que Deus chama à existência as coisas que não existem. Ainda que humanamente você não consiga enxergar nem visualizar nada que Deus possa usar para trazer o provisionamento para a sua família, ainda assim Deus pode fazer o sobrenatural acontecer dentro da sua própria casa. E nós cremos nisso. Uma outra característica dessa família que Deus vai usar para trazer o sobrenatural, para trazer o provisionamento, é justamente que essa família precisava aprender, e assim como nós também precisamos aprender, a viver os princípios da comunidade. Como família, nós precisamos aprender a viver os princípios da comunidade. E Deus vai usar esses princípios para trazer provisão para essa família. Assim como Deus quer usar esse princípio da comunidade para trazer o provisionamento para a sua família. E esse princípio de comunidade tem a ver com mutualidade. Porque no versículo 3 diz assim: então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Por que Deus vai usar esse princípio da comunidade para abençoar essa família? Através da mutualidade. Porque o princípio da comunidade, que é a mutualidade, nada mais é do que troca, nada mais é do que interatividade, nada mais é do que colaboração mútua. Colaboração mútua. E nós precisamos entender que a família precisa ser um encontro que gere reciprocidade, mutualidade e colaboração mútua. A família precisa ser um organismo vivo em que gere troca, reciprocidade, mutualidade e colaboração mútua. Porque a família que tem como característica
esses princípios da colaboração mútua, é uma família que não vai ter dificuldade de desenvolver intimidade e afetividade. Veja que era um tempo de dificuldade, e o profeta dá uma ordem: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Veja que fazia-se necessário um relacionamento interpessoal fora de casa, para que os vizinhos, ao serem abordados, pudessem colaborar com as vasilhas vazias, mas os membros daquela família precisavam fazer a sua parte. Eles precisavam colaborar mutuamente. E essa colaboração mútua em família, como princípio exercitado, vai gerar na nossa família intimidade e afetividade. Com certeza, eles ficaram mais íntimos, eles ficaram mais próximos nesse momento de dificuldade. Intimidade tem a ver com uma relação muito próxima, uma amizade muito íntima, ligada à nossa familiaridade. Já a afetividade tem a ver com um conjunto de fenômenos psíquicos que são experimentados e vivenciados na forma de emoções e sentimentos. Imagine como é que estavam as emoções e os sentimentos dessa família, desses meninos que precisavam, através da colaboração mútua, viver essa intimidade, mas também essa afetividade. A intimidade e a afetividade, elas são componentes imprescindíveis em uma família, que só pode ser gerado através da colaboração mútua. E na perspectiva psicológica, quando nós entendemos a importância da intimidade, quando nós entendemos a importância da afetividade, que é desenvolvida através da colaboração mútua, nós aprendemos que essa afetividade, que essa intimidade, ela tem a capacidade de matar a solidão dentro do ser humano. Veja que interessante. A afetividade, a intimidade que é gerada pela colaboração mútua, tem a capacidade de matar algo dentro do ser humano. E o que ela pode matar? Ela pode matar a solidão. Ela pode fazer com que a solidão seja vencida. Por que é interessante nós pensarmos nesse princípio? Quantos hoje vivendo dentro de casa, como nós temos repetidas vezes falado, numa hiperconvivência, mas apesar de estarem vivendo muito tempo juntos, ainda assim se sentem solitários. Porque quando não há colaboração mútua que gera intimidade e afetividade, ainda que nós estejamos próximos geograficamente, é possível que nós vivamos a solidão. É possível ter alguém ao lado e ainda estar só? É possível. Quando eu não tenho intimidade, quando eu não desenvolvo a afetividade com aquele que está ao meu lado, ainda que eu esteja próximo geograficamente, eu me sinto sozinho, eu me sinto solitário. E quando eu desenvolvo intimidade, quando eu desenvolvo afetividade através da colaboração mútua, tem a capacidade de matar a solidão social, que é a ausência de alguém do lado de fora, que é gerada através da família, mas também tem a capacidade de matar a solidão emocional, que nada mais é do que a ausência de alguém dentro. O próprio Senhor Jesus, ele entendia que os discípulos, quando foram confortados pelo Senhor, quando ele diz em João 14, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós os conheceis, porque ele habita convosco. E aí vem a promessa, e ele estará em vós, dentro de vocês, porque na perspectiva espiritual, através da atuação do Espírito Santo prometida pelo Senhor Jesus, nós seríamos curados de uma ferida. E que ferida é essa?
de uma solidão espiritual, que nos seria suprida pelo provisionamento do Espírito Santo, que selou a nossa vida. Então nós precisamos entender que essa família, ela recebe o provisionamento da parte de Deus, pelo legado de fidelidade, de temor a Deus, mas também porque Deus usa aquilo que eles têm dentro de casa, valorizando os membros da família, usando uma colaboração mútua que gera intimidade, que gera afetividade, mas que gera também um senso de missão conjunta. Veja que no versículo 3, pela ordem do profeta, ele diz: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Dentro dessa colaboração mútua, eles precisavam agir em unidade. Essa família precisava cumprir uma missão juntos. Eles precisavam cumprir uma missão juntos. Minha missão precisa ser a missão da minha família. A minha missão precisa ser a mesma missão da minha família. Quantos cônjuges, quantos filhos, quantos pais têm as suas missões distintas uns dos outros? Não que nós não possamos ter os nossos sonhos, os nossos projetos individuais, claro que nós podemos ter, mas como família, nós precisamos ter o senso de missão conjunto. Nós precisamos aprender a desenvolver um senso de missão em unidade. A minha missão é a missão da minha esposa, a minha missão é a missão dos meus filhos. Nós precisamos parar e analisar. Lembra que nós compartilhamos no domingo à noite, quando Jacó está voltando à casa do seu pai, ele faz um compartilhamento de decisões, ele busca apoio das suas esposas. Jacó tinha 2 esposas, Lia e Raquel, e ele chama as suas esposas, compartilha do momento difícil e estabelece um comprometimento em missão, em família. Será que nós temos compartilhado da mesma missão em família? Por isso é importante entender que Deus deseja usar aquilo que nós temos dentro de casa, mas tudo isso num senso de colaboração mútua, que gera intimidade, que gera afetividade, e o senso de missão conjunta, porque isso vai gerar uma proteção e segurança para a nossa família. Proteção e segurança. Quando nós andamos juntos, quando nós compartilhamos de decisões, isso gera intimidade, afetividade e senso de missão conjunta. Isso vai gerar para os nossos filhos, isso vai gerar para o nosso cônjuge proteção e segurança. Proteção e segurança em 3 níveis. Que 3 níveis são esses? No nível emocional, no nível geográfico e no nível existencial. Veja que no nível emocional, quando nós trabalhamos em equipe, numa colaboração mútua, isso gera uma proteção e segurança emocional, que nada mais é do que a base, o equilíbrio para a nossa vida. Essa proteção e segurança emocional é aquilo que vai nos preparar para os embates da vida. E olha, aprenda algo interessante. Quem não tem proteção e segurança emocional, isso é comprovado em estudos, em pesquisas. Quem não tem segurança emocional e espiritual, que é desenvolvida em família, vai crescer e vai se tornar um adulto que tem baixa tolerância à frustração. Baixa tolerância à frustração. Vide os nossos jovens, vide os nossos adolescentes que têm um baixíssimo nível de tolerância à frustração. Por quê? Porque não tiveram desenvolvido esse senso de proteção e segurança aonde? No colégio? Aonde? Na faculdade? Aonde? Na igreja? Não. Dentro de casa. Em família. É a família que precisa, nessa colaboração mútua, pela intimidade, afetividade, com o senso de missão conjunta, gerar essa proteção emocional para os seus filhos.
Veja que através da orientação do profeta, que manda reunir toda a casa, que manda reunir todos os filhos, e dizem: vocês precisam agora trabalhar juntos, numa colaboração mútua, saindo para trazer vasilhas vazias, num senso de missão conjunta, que vai trazer uma proteção e segurança emocional para aqueles meninos, para aquelas crianças que estavam ameaçadas de serem levadas cativas para que a dívida fosse paga. Veja que a proteção e segurança não é só emocional, mas ela é também geográfica, porque eles corriam o risco de não só perder os filhos, eles corriam o risco de perder a sua própria casa. Mas também essa proteção e segurança, ela chega no nível existencial, porque essa mulher corria o risco de perder os seus próprios filhos. E era necessário um bom senso nos relacionamentos dentro daquela família, para que eles conseguissem vasilhas emprestadas. Nós somos tão diferentes dentro da nossa família, mas Deus nos diz nessa noite: ainda que diferentes, nós podemos colaborar uns com os outros, ainda que com temperamentos diferentes, ainda que com personalidades diferentes, nós podemos trabalhar nessa colaboração mútua. Por isso o apóstolo Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 10, ele diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da uniforme graça de Deus. Talvez você esteja hoje sentado ao lado de um parente seu, um cônjuge, um filho, um tio, uma tia, ou um cuidador, um avô, uma avó. Eu gostaria que nessa noite você olhasse para o seu familiar que está ao seu lado e dissesse para ele: olha, para que nós vivamos o provisionamento de Deus na nossa casa, na nossa família, nós precisamos desenvolver essa colaboração mútua. Olha para ele e diga: pode contar comigo, pode contar, porque nós estamos juntos nessa luta, como família, nós estamos juntos, e é nessa unidade familiar que Deus vai trazer o provisionamento para a nossa casa, para a nossa família, em nome de Jesus. Nós aprendemos uma outra lição. O que Deus usou para trazer o provisionamento para essa família? Além do legado de fidelidade, além do temor a Deus, além de Deus usar aquilo que eles tinham dentro de casa, aprendendo a viver os princípios da comunidade, colaboração mútua, intimidade, afetividade, senso de missão conjunta, proteção e segurança. Eles precisavam entender que alguns milagres na família, eles só acontecem no secreto. Alguns milagres na nossa casa, alguns milagres na nossa família, eles só acontecem no secreto. Depois da colaboração mútua do versículo 3, diz o versículo 4, acompanhe aí por gentileza. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Versículo 5, partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. O que nós aprendemos de lição para a nossa família nessa noite? Existem coisas que Deus quer ministrar na nossa família que não são da coletividade. Existem coisas que Deus quer ministrar na nossa família que são do secreto, são da individualidade. Isso nos lembra o que Jesus disse em Mateus 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Nós estamos tendo a oportunidade de viver um tempo de volta para casa, um tempo em que Deus está nos impulsionando para casa. Para quê? Para que dentro de casa, no nosso secreto, nós possamos resgatar princípios, disciplinas que são de suma importância,
que nós venhamos a desenvolver no nosso secreto, com a nossa família, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. Vai ser no seu período de oração em família que Deus vai ministrar restauração. Vai ser no tempo em que você vai estar meditando na palavra em família que Deus vai ministrar um milagre dentro da sua casa. Nós precisamos crer nisso. E quando eu olho para esse texto, eu aprendo mais uma lição, de que somos nós que limitamos o agir de Deus na nossa casa. Somos nós que limitamos o agir de Deus, a unção de Deus na nossa família. Depois deles trabalharem junto, foram aos vizinhos, pegaram as vasilhas e começou a encher as vasilhas. E a partir do versículo 6 diz assim: cheias as vasilhas, disse a mamãe aos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Ponto. E o azeite parou. Veja que o texto não diz que o azeite acabou, mas a Bíblia diz que o azeite parou. A medida e a proporção da quantidade de vasilhas que eles puderam pegar emprestado. O azeite parou porque as vasilhas acabaram. Então, eu posso afirmar que a resposta àquilo que eu busco é a proporção de como eu me lanço na presença de Deus. Eu posso afirmar então que a resposta é de acordo com a minha busca. Veja que quanto mais vasilhas eu tiver na minha casa, mais óleo. E o óleo nada mais é do que a simbologia da presença de Deus. Quanto mais vasilhas, mais presença de Deus eu terei dentro da minha casa. E essas vasilhas, elas podem ter algumas representações. Essas vasilhas, elas podem representar as vasilhas da nossa oração. As vasilhas, elas podem representar a nossa santidade. As vasilhas podem ser a nossa fidelidade. As vasilhas podem ser a nossa colaboração mútua ou a nossa mutualidade. As vasilhas podem ser o nosso período de leitura da palavra. A nossa vasilha pode ser o período que nós separamos para meditar e buscar a Deus em oração. A vasilha pode ter a simbologia de obedecer a Deus. Veja que quanto mais vasilhas eu tiver de oração, de santidade, de fidelidade, de mutualidade, de leitura da palavra, de intimidade com Deus, de obediência, de temor, mais presença de Deus eu terei na minha casa e na minha família. Eu creio que da mesma maneira que Deus encheu as vasilhas dessa viúva, eu creio que da mesma maneira que Deus encheu as vasilhas daquela família, Deus deseja encher as vasilhas da tua família também. Mas isso vai depender de quem? De Deus? Não. Isso vai depender da minha busca. Porque somos nós que limitamos o agir e a unção de Deus na nossa casa. Somos nós que limitamos a unção e o agir de Deus na nossa família. A proporção das vasilhas que nós apresentamos diante do Senhor. Talvez exista a vasilha da oração que há muito tempo você, como família, não apresente a Deus. Talvez haja a vasilha da santidade que há muito tempo você não apresente a Deus. Talvez exista a vasilha da fidelidade, do temor a Deus, do legado que precisa ser deixado à sua família, que precisa ser apresentado a Deus. Talvez a vasilha da leitura da palavra, a vasilha da intimidade, da interatividade com o Espírito Santo, através da oração, através da obediência, através do temor a Deus. E veja que o milagre aconteceu nessa casa, o milagre aconteceu nessa família, e ela viveu o sobrenatural nessa família, porque as suas vasilhas estavam
cheias de azeite. Para que nós vivamos o milagre na nossa casa, para que nós vivamos o provisionamento de Deus na nossa casa, as nossas vasilhas precisam estar cheias. E a pergunta que é a temática da nossa reflexão nessa noite é: o que tens em casa? Que é a simbologia das vasilhas que, como família, nós precisamos apresentar diante de Deus. Deus deseja encher as nossas vasilhas. Deus deseja encher a sua vida. Deus deseja encher a sua casa. E através dessa presença de Deus, o provisionamento que você precisa, ele vai chegar na sua casa, ele vai chegar no seu lar. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração, você pudesse fechar os seus olhos. Talvez você esteja aí próximo a um familiar seu, ou se talvez você não esteja geograficamente ou fisicamente perto de um familiar seu, que você possa trazê-lo à memória nesse momento e dizer: Senhor, o milagre que aconteceu nessa família, uma família que estava vivendo um tempo tão difícil, um tempo de luto, um tempo de perdas, um tempo de crise financeira, mas que o Senhor usou marcas tão importantes que precisamos aprender a desenvolver na nossa família, que é o legado de fidelidade, de temor a Deus, entendendo que Deus quer usar não aquilo que nós temos fora da nossa casa, mas que Deus deseja usar aquilo que nós temos dentro da nossa própria casa, valorizando os membros da nossa família, aprendendo a viver os princípios da comunidade, tendo colaboração mútua, entendendo que essa colaboração mútua, ela vai gerar intimidade, ela vai gerar afetividade, ela vai gerar senso de missão conjunta, trazendo proteção, trazendo segurança para os nossos cônjuges, para os nossos filhos, e que nós possamos entender, Senhor, que muitos milagres que o Senhor quer ministrar na nossa família, eles acontecem no secreto, e que nós não limitemos o agir e a unção de Deus na nossa vida, mas que nós apresentemos a nossa vida, que nós nos apresentemos como vasilhas vazias, que precisam cotidianamente, que precisam todos os dias serem cheias da presença de Deus, para vencermos um tempo tão difícil, Senhor. E ao cantarmos essa canção, que o Senhor possa começar a ministrar em nosso coração, que o Senhor possa começar a ministrar a unção que nós precisamos sobre a nossa vida, a unção que nós precisamos sobre a nossa casa, para vencer esse tempo tão difícil, esse tempo de tamanha adversidade, Senhor. Louvemos juntos ao Senhor. Aleluia. Nós cremos na Tua palavra, Senhor. Nós nos apropriamos dos princípios contidos na Tua palavra, e nós queremos vivenciar cada um deles em família, Senhor. O desespero me tomar, uma expressão que seja a situação. O controle está nas Tuas mãos, Senhor. Palma de Suas mãos. Ele cuida de você, Ele cuida da sua casa, Ele cuida da sua família, Ele cuida dos seus. Aleluia, Senhor. Choro
Nós cremos, Senhor. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minha, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Nós queremos nesse momento levantar um clamor pelas famílias. Quantas são as necessidades nas famílias nesse tempo que nós estamos vivendo? Necessidades físicas, de curas físicas, mas também necessidades financeiras. Quantas curas relacionais. Quantos pais precisam converter os seus corações aos filhos. Quantos filhos precisam converter os seus corações aos pais. Quantas curas emocionais. Quantas curas espirituais. Quantas famílias perderam entes queridos nesse tempo que nós estamos vivendo. Quantas famílias estão enlutadas, não só pela perda de um ente querido, de um familiar, mas coisas que eram significativas para as famílias, que se perderam durante esse tempo. Nós queremos ministrar e crer que assim como Deus ministrou o provisionamento para essa casa, assim como Deus ministrou o provisionamento para essa família enlutada, Deus trouxe alegria, Deus trouxe provisão, Deus trouxe resposta. Assim nós cremos que Deus nessa noite irá ministrar provisão na sua casa. Assim nós cremos que Deus irá ministrar provisão na sua família. Se você crê nisso, estenda as suas mãos aí na sua casa, feche os seus olhos. Eu vou pedir a Gisele para estar orando, para estar ministrando, impetrando a bênção de Deus sobre a sua casa nessa noite, em nome de Jesus. Vamos todos orar. Aleluia. Senhor, nos colocamos diante de Ti, Pai, na Tua presença, diante do Teu altar, Senhor, mãos estendidas em posição, ó Deus, de rendição, em posição, ó Deus, declarando diante de Ti a nossa real necessidade. Nós não sabemos, Senhor, mas cada lar, Senhor, se apresenta diante do Teu altar nesta noite, se rende diante de Ti nesta noite e abre os seus lábios para declarar a Tua real necessidade. O que essa família está precisando, Senhor,
o Senhor que passeia, o Senhor que sonda, o Senhor que está aqui, mas o Senhor que está aí também em cada lar. Ele é onipresente, Ele é poderoso, Ele é onisciente, Ele sabe da tua necessidade. Abra a tua boca, porque o desejo dele sim é encher as nossas vasilhas nesta noite. Mas será que é o pão que perece que você está precisando? Pode ser o pão sim, que amanhã você vai precisar de uma nova porção. Pode ser sim deste pão que perece que você está precisando. Nós também oramos por órfãos, viúvas, pelos necessitados, pelos carentes do pão que perece. Mas nós queremos clamar que venha do alto, Senhor, aquele que traz a provisão para todos os dias, aquele que é o nosso sustento, aquele que se nós comermos dele, nós jamais teremos fome, aquele que é água pura, água viva, água cristalina, e se nós bebermos dele, nós jamais teremos sede. É dele que nós queremos falar, é dele que nós queremos clamar, é a ele que nós clamamos, o nosso alimento diário, o nosso sustento, o nosso amparo, a nossa alegria, o nosso refrigério em dias de luto, o nosso refrigério em dias pesados, em dias de aflições. É dele que nós estamos falando, o único que pode encher as nossas vasilhas vazias, o único que pode trazer sim o refrigério para as nossas almas, aquele que pode nos sustentar para que possamos declarar: todavia eu me alegrarei. Mesmo em meio a este tempo difícil, eu ergo as minhas mãos para os céus e declaro: todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, porque é nele o meu sustento, no pão que não perece. É através dele que nós obteremos força para declarar essas palavras todo dia. E é ele que nós queremos ministrar aos lares nesta noite. Jesus, Jesus, é Jesus que nós queremos ministrar aos lares nesta noite. Manifesta, Senhor, passeia no nosso meio. Vem, Senhor, nós te convidamos. Entra em nossas casas. Entre em nossas casas. Vem, Senhor, ao encontro da real necessidade de cada família, Senhor. E eis-nos aqui, ó Pai, como igreja, para clamar sim por cada família, para clamar e entregar cada alma aflita diante do teu altar nesta noite, e também para nos oferecermos como ajuda, também para nos oferecermos não apenas com uma oração, mas com uma mão estendida, com um pão sim que perece, mas que precisamos dele para estarmos também alimentando o nosso corpo físico. Nós como igreja estamos aqui, ó Deus, mais uma vez nesta noite, orientados por Ti, para oferecer esta ajuda aos que estão em casa. E nós te agradecemos, porque até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos sustentou o Senhor, e assim Ele fará, até que Ele venha nos buscar. Esta é a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Que você possa dizer amém. Graças a Deus. Aleluia. Esse é um tempo de unidade das famílias. Esse é um dos motivos de eu ter chamado aqui a esposa para orar comigo, de nós estarmos de mãos dadas, e que essa palavra fique pulsando no seu coração. Colaboração mútua. É um tempo de nós colaborarmos, servirmos uns aos outros dentro de casa. Que você possa aproveitar esse tempo para se aproximar mais do seu cônjuge. Que você possa aproveitar esse tempo para se aproximar mais dos seus filhos. Não só uma proximidade física e geográfica, mas uma proximidade de alma, de sentimentos, de coração, desenvolvendo a intimidade, essa intimidade que vai gerar afetividade e que vai trazer proteção e segurança para toda a nossa casa, para toda a nossa família. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de cada um de nós, da sua casa, da sua família,
e ministre paz. Como nós temos aprendido, a paz que excede todo entendimento, que guarda a nossa mente e que guarda o nosso coração em Cristo Jesus. Uma boa noite, queridos. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja seminado na malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus